agora que a gente já viu o que é massa atômica, a gente agora vai ver o que é massa do elemento químico, que apesar de parecer a mesma coisa, não são. Então você tem que ficar ligado para não confundir. Vê só, a massa do elemento químico, ela é a média ponderada de todos os isótopos que estão ali. Enquanto a massa atômica é a massa de um átomo. E se você se recorda bem, lá de quando você estudou atomística, no primeiro ano do teu ensino médio, preste atenção. A massa atômica, ela é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E, consequentemente, ela vai ter um valor o quê? Um valor exato, porque ela está somando unidades. O número de prótons e o número de nêutrons. Então, sempre que você vê uma massa inteira, presuma que aquilo ali talvez seja a massa do átomo, daquele átomo específico, de um isótopo específico. Quando eu estou falando de massa do elemento químico, que é o que a gente vai utilizar muitas vezes para resolver exercícios de estequiometria, a gente vai usar a massa do elemento e não a massa do átomo, porque a gente tem que levar em consideração todos os isótopos, a abundância dos isótopos. A gente vai utilizar essa massa do elemento químico, que é o quê? Ela é a média ponderada dos isótopos que existem. Mas, professor, por que ela é a média ponderada? Imagina que você tem, imagina não, na natureza existem dois isótopos para o carbono. O isótopo 12, que está em uma quantidade infinitamente maior, muito superior ao do carbono 14. E se eu dissesse que a massa do elemento carbono é 12, eu estaria sendo coerente, eu estaria sendo assim, preciso? Não, não estaria. Porque eu diria que todo mundo é 12, sabendo que existem alguns átomos de carbono que são 14. Então, como é que eu consigo expressar esse universo de isótopos de uma forma matematicamente correta? É utilizando uma média ponderada. E aí, o que seria essa média ponderada? Para você que lembra de média ponderada, isso é super do caramba, mas eu vou revisar com vocês aqui rapidinho. Supondo aqui que eu tenho um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um átomo de cloro, e esse átomo de cloro ele é 3517, beleza? É um átomo de cloro 3517, ou seja, a massa dele é 35 e o seu número atômico é 17, e ele tem uma abundância de 75%, ou seja, na natureza de todos os cloros que existem, 75% deles é de cloro 35. Enquanto o outro isótopo, e aí se você não lembra, isótopos são elementos que apresentam o mesmo número atômico, mas apresentam massas diferentes. Então esse cloro com massa 37, ele tem uma abundância de 25%. E aí, como é que eu descubro a massa do elemento químico? Usando a média ponderada. Qual é a expressão, professor, para calcular a média ponderada? É simples. A média ponderada é o peso. Você vai multiplicar a grandeza pelo percentual, somar com a grandeza percentual do outro e dividir tudo por 100, que é uma percentagem. Então você vai ter o quê? A massa do isótopo 1 vezes o percentual de 1 mais a massa do isótopo 2 vezes o percentual de 2. Organizando isso e fazendo para você ver, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, tudo isso dividido por 100. Fazendo aqui a continha de padaria, a massa do elemento cloro, nessas condições de abundância, vai ser igual a 35,5. Eita, professor, deu um valor como o senhor falou, um valor que não é inteiro. É o que vai acontecer. Olha, eu estou dizendo isso porque vai que alguma coisa me passa despercebido. Mas quase todos os elementos, para não dizer todos, tem a massa do elemento não inteira. Tá? Ela não é inteira. Porque justamente a abundância, ela não é inteira também. E as massas diferenciam. Então, quando a gente faz esse cálculo de média, a massa sempre dá um valor que não é inteiro. O que acontece é o seguinte. Às vezes, o isótopo mais estável tem uma abundância muito grande. E o que é que acontece? O percentual, a massa do elemento químico termina ficando próxima, muito próxima, daquele elemento que está em maior abundância. Beleza? Como é o caso que a gente viu aqui rapidinho. Ó. Você tem o 35 e o 37. O valor tá mais próximo, o valor da massa do elemento químico está mais próximo de quem? De 35. Por quê? Porque o percentual dele é maior. Eu espero que você tenha entendido tudo e vamos para a próxima aula.